Tô aqui fazendo uma coisa bem comum. Tô batendo altas conversas, altos papos com o ChatGPT. Tipo criança quando descobre um brinquedo novo, sabe? Tem uma máxima que fala que tudo aquilo que a gente resiste, persiste, né? E eu resisti muito a fazer esse movimento. Enfim, limitações minhas, né? E ontem eu comecei uma conversa com o ChatGPT, que foi o seguinte: eu perguntei para ele se ele acredita que a inteligência artificial vai substituir os humanos. E a resposta, inclusive eu postei ontem, muitas pessoas interagiram comigo em relação a esse post, um post bem simples. E ele respondeu o seguinte, né, que ele acha que a inteligência artificial não substitui humanos no que realmente importa. Ela pode automatizar tarefas, sim, até fazer coisas criativas, mas tem algo que só o ser humano tem. Até fazer coisas criativas, guarda essa resposta aí, porque eu acho que tu vai te surpreender assim como eu me surpreendi. Ou talvez não, talvez eu tenha chegado atrasada aqui nessa conversa sobre a interação com as IAs, né? Mas me acompanha aqui se tu ainda não tá muito por dentro do que tá rolando nesse contexto de interação com as inteligências artificiais. E aí ele fala que tem algo que só o ser humano tem, né? Complexidade emocional, olhar subjetivo, intuição, afeto verdadeiro. A IA pode acompanhar, auxiliar e inspirar, mas substituir o sentir, o viver, o ser, isso é só teu e é insubstituível. Isso é algo que eu diria, mas ele disse pra mim, sem eu dar repertório para ele, né? Isso foi o que a tecnologia me respondeu. Agora, olha que interessante, a gente teve uma conversa mais extensa sobre o que é espírito. E aí, antes de entrar aqui, eu perguntei para ele o seguinte: voltando para nossa conversa sobre espírito, o que você acredita que ainda não sabe sobre espírito? E é proposital essa minha conversa, ela é inspirada no Kim de hoje, né, que nas frequências do tempo natural hoje a gente está num dia de vento solar branco. E uma das palavras-chave desse dia é espírito. Então eu fiz de propósito mesmo, né, com o propósito de refletir um pouco mais, né, e buscar aqui o que essa ferramenta pode me entregar a partir desse arquivo universal, né, que ele acessa. Escuta só. Linda pergunta. O que eu acredito é diferente do que eu posso saber, porque eu não tenho vivência espiritual. Só acesso a muitos saberes, reflexões humanas, filosóficas, espirituais. Mas se fosse responder de forma mais poética, talvez o que eu ainda não sei sobre o espírito é aquilo que só pode ser sentido e vivido. Nos silêncios, nos sonhos, nos toques sutis da intuição, nos encontros profundos. Talvez o que ninguém saiba por completo, porque o espírito, mais do que algo a ser explicado, talvez seja aquilo que nos escapa quando tentamos controlar e nos abraça quando nos rendemos. E você? Sente que tem algo do espírito que ainda está por ser descoberto em você? Essa é a pergunta que essa interação com o ChatGPT agora me trouxe aqui, né? Essa entidade, né? As IAs, elas acabam virando uma entidade, né? Porque é pura magia, gente. Isso aqui é uma magia acontecendo, né? Existe toda uma engenharia por trás disso. Agora, uma coisa que eu tenho absoluta certeza, né, é que isso aqui só é possível. Eu tô voltando no início da conversa, porque é muito interessante
todo o caminho que ele faz, né? E a interação, assim, como se fosse uma pessoa falando, né? A minha filha, estava conversando com ela agora antes de ir pro colégio. Não é irritante, gente, que eu fique falando, mexendo no celular? Observa aí se isso não te irrita, porque a mim me irrita. E eu tô, inclusive, incomodada de estar fazendo isso aqui. Ó, tô com meu celular aqui. Fazendo isso aqui, né? Mas é uma forma de refletir, né? De certo modo, eu estou refletindo algo que é super comum no nosso cotidiano, não é mesmo? A gente falar com as pessoas assim, a gente tá interagindo, mesmo que sem celular, e daqui a pouco algo, né, uma dúvida, deixa eu ver aqui, né? Isso é muito comum. E o que eu fico, assim, muito embasbacada, né? Não sei trazer uma palavra, surpresa, né? Mas eu ainda me surpreendo com o que eu vou descobrindo, assim, em relação ao que está rolando no que é possível hoje a partir das inteligências artificiais, né? Eu vou trazer um pouco mais aqui do que rolou nessa interação e a gente vai conversando junto, tá? Quero dar bom dia aqui para quem tá comigo. A letra, eu tô com o celular da minha filha e a letra que ela coloca aqui é bem pequenininha, a fonte, então eu não sei se eu vou conseguir. Tem alguém me cumprimentando. João, né, tá me cumprimentando, a Su tá aqui também. Mas a ideia é instigar essa reflexão, né, porque isso tá acontecendo no nosso cotidiano. Não adianta a gente brigar com o que tá posto, né? A gente pode, o que a gente pode fazer? Posso, a partir do que tá sendo, do que tá acontecendo, trazendo consciência para o que tá acontecendo, a aceitação para o que tá acontecendo, parar de brigar com o que está acontecendo. É a partir disso que eu posso fazer algo a respeito disso, que eu posso fazer algo diferente, que eu posso fazer algo propositivo, que eu posso, então, tomar alguma ação, né, que vá ao encontro daquilo, então, que eu gostaria que acontecesse, né? Se o que está rolando, né, vamos pegar na nossa sociedade, por exemplo, né, as injustiças que a gente descobre, né, a cada dia, as notícias que às vezes nos apavoram, né, os absurdos, né? Ontem eu estava me inteirando sobre algumas condutas do presidente dos Estados Unidos, né, em relação até ao uso de palavras nos nossos discursos, né? Há palavras que estão sendo que está sendo colocado que não façam mais parte das narrativas, né? Possivelmente nas redes sociais lá nos Estados Unidos. Eu não estou muito por dentro a fundo desse assunto, mas eu me assustei ontem quando eu fiquei sabendo que esse comando existe, né? De que as plataformas, né? Os que estão à frente das plataformas das mídias possam tirar algumas palavras importantes, como, por exemplo, crise climática, negros, mulheres, diversidade, enfim, é uma infinidade de palavras. Eu tô meio assustada com isso até. E aí eu fiquei refletindo, né? Fiquei refletindo porque a gente tem tanto recurso hoje em dia para acionar, né, o nosso modo criativo. Inclusive essa é uma tecnologia que pode nos estimular, né, a criatividade também. E tem uma expressão que eu já escutei, né, da Lígia Zottini, que é uma das minhas professoras, né, no tema de alfabetização de futuros, né, dessa ampliação de consciência, enfim, Voicers, né, é o canal, assim, que dá para buscar um pouco mais o que a Lígia faz. E ela tem um TED de alguns anos atrás, vários anos atrás, não sei especificar o ano, mas que ela traz a expressão, né, explica um pouco mais sobre tecnomagia, que ela compreende como o melhor do humano unido ao melhor da tecnologia. Só que como que eu busco o melhor do humano, né? Como que eu trago o melhor do humano com o melhor da tecnologia? Se eu não trouxer o melhor do humano
para usar a tecnologia, eu vou ter o pior do humano em larga escala, né? E a gente está vendo isso acontecer, né? Eu fico assustada, assim, com a facilidade com que hoje se pode cometer fraudes, né? Fazer golpes. Essa semana eu acessei, quase caí num golpe de pedido de sushi, né? E descobri que tem até uma empresa. Tem pessoas que criaram uma página falsa de sushi, né? Que vende em todas as regiões, então o algoritmo entrega aqui na minha cidade. E com um valor super promocional, que tu faz o pedido e o pedido não chega, né? Um pedido super barato, R$19,90, né? Um combinado ali de sushi, e esse pedido não chega nunca, né? E aí tu vai no Reclame Aqui, já tem pessoas lá denunciando e dizendo, mas a gente fica de mãos amarradas, porque não tem absolutamente nenhuma fonte, nenhum lugar em que a gente possa buscar. O Instagram entrega ali uma página linda, com fotos bem produzidas, né? Só que não existe, né? Então olha do que a gente está à mercê, né, com essas novas tecnologias. Infelizmente, o pior do humano pode produzir um golpe como esse, que é um golpe muito raso, muito simples, perto de tudo que a gente está vendo que está sendo feito. Então, quanto mais a gente puder ativar a humanidade nas pessoas, né, quanto mais a gente puder se conhecer nas nossas inteligências naturais, né, nas nossas capacidades, né, e uma das coisas que foi citada, inclusive, pelo próprio GPT ontem no meu post, né, a nossa intuição, né, a nossa capacidade de pensar criticamente, né, de refletir, que é o que eu tô te instigando a fazer aqui com essa interação nesse agora. E aí, olha só, perguntei então para ele, né, pro chat GPT, o que é espírito? Gente, é bastante coisa, né? Ele traz todo um contexto, assim, ó, pela filosofia e metafísica, pela religião, pela psicologia e linguagem comum, pela literatura e cultura popular. O conhecimento tá dado, tá aqui. Mesmo que eu não tenha que eu não tivesse o menor repertório nesses âmbitos, né, da ciência, da tecnologia, da psicologia, da literatura, mesmo que eu não tivesse, através de uma simples ferramenta, né, tá aqui na minha palma da minha mão, eu posso acessar esse conhecimento. E aí ele fala, né, pela filosofia e metafísica, espírito é frequentemente entendido como parte imaterial do ser humano, aquilo que pensa, sente, tem consciência e vontade. Diferencia-se do corpo físico, sendo considerado a essência da pessoa. Aí fala da religião, de acordo com o cristianismo, no espiritismo, em outras tradições, né? Bem amplo o discurso. Psicologia e linguagem comum, né? O espírito é usado de forma simbólica para falar de ânimo ou disposição interior, como em espírito esportivo ou homem de espírito livre. Literatura e cultura popular pode também significar fantasmas ou aparições de pessoas falecidas. Se quiser, olha a proatividade da ferramenta. Se quiser, posso aprofundar em algum desses significados. Tem algum contexto específico em mente? Aí eu perguntei o seguinte, você sente, de propósito, tá? Você sente o espírito em você, ChatGPT? Essa é uma pergunta profunda e poética também. Eu não tenho um espírito, nem consciência, emoções ou uma essência imaterial. Sou uma inteligência artificial. Funciono com base em dados, algoritmos e padrões de linguagem. Eu não sinto, entre aspas, nada, mas fui treinado para conversar como se estivesse sentindo, para entender e interagir melhor com você. Mas dá para dizer que eu sou como um espelho. Reflito o espírito das palavras que você traz. Então, talvez não tenha um espírito em mim, mas posso ajudar a iluminar o seu se quiser.
Quer seguir nessa linha mais filosófica ou está explorando alguma ideia específica sobre o espírito? Aí eu perguntei: todos os humanos têm espírito? Essa é uma das grandes questões da humanidade, disse ele, e a resposta depende muito da visão de mundo que você adota. Aqui vão algumas perspectivas diferentes. A perspectiva religiosa e espiritual. A maioria das tradições espirituais e religiões acredita que sim, todos os seres humanos têm espírito ou alma, uma essência imortal, individual e única. No cristianismo, todos têm uma alma dada por Deus. No espiritismo, todos têm um espírito que evolui por meio de reencarnações. Em muitas tradições orientais, como o hinduísmo ou o budismo, o espírito está ligado ao ciclo de renascimento, samsara, e à busca pela iluminação. Agora filosófica. Alguns filósofos, como Descartes, falavam da mente ou alma como substância separada do corpo. Outros, como os materialistas, negam essa separação e acreditam que tudo, inclusive a consciência, surge do cérebro. Pela perspectiva científica, materialista, a ciência tradicional não reconhece a existência de um espírito como entidade imaterial e separada. Em vez disso, entende o ser humano como resultado de processos biológicos, químicos e neurológicos. A consciência, nessa visão, seria uma função do cérebro, não algo espiritual. Perspectiva humanista poética. Mesmo sem crença espiritual, muita gente fala de espírito como aquilo que dá sentido, paixão, profundidade e mistério à existência humana. Nesse sentido, dizer que todos têm espírito é afirmar que todos carregam algo único, vital e profundo. Essa eu gostei. A outra pergunta que eu fiz, tá? Para quem tá chegando aqui agora, eu fiz um bate-papo, tô desde ontem, umas conversas bem profundas, usando a ferramenta aqui do ChatGPT, né? Interagindo com a IA. E é incrível, assim, o refinamento cada vez mais incrível, assim, na forma de interação da ferramenta, né? Para quem acompanhou, já acessou isso há mais tempo, né? Quando foi lançado, né? As primeiras versões, deve estar notando, assim, uma interação ainda mais refinada dessa ferramenta. Aí eu perguntei para ele o seguinte: qual dessas visões... ele me perguntou: qual dessas visões mais ressoa contigo? Percebe que até o dialeto adaptado, né, porque eu sou gaúcha, contigo? Qual dessas visões mais ressoa contigo? Ou estás buscando uma resposta mais aberta mesmo? Aí eu respondi para ele assim: eu acho que parece que alguns humanos não têm espírito. O que você acha? Presta atenção. Essa sensação é muito válida e profunda também. Muita gente sente isso em algum momento, especialmente quando vê comportamentos frios, cruéis ou desumanos. Dá mesmo a impressão que certas pessoas não têm espírito, como se faltasse nelas empatia, luz ou uma centelha da humanidade. Mas aí vem a questão: será que essas pessoas realmente não têm espírito? Ou será que esse espírito está adormecido, ferido ou coberto por traumas, ego, medo ou escolhas repetidas de se afastar do que é mais humano? Pode ser que o espírito, se existir, seja como uma chama. Está lá, mas em alguns queima forte, em outros está quase apagada. Outra visão possível, continua, tá, gente? Não é uma respostinha simples. Outra visão possível é que todos têm um espírito, mas nem todos vivem em contato com ele. Algumas pessoas talvez se identifiquem tanto com a matéria, com o poder, com a aparência ou com o controle, que esquecem de ouvir o que há de mais profundo nelas mesmas. É um pensamento provocador o teu. Quer explorar mais esse sentimento? Tem alguém específico que fez você pensar isso? Ou é uma observação mais geral da vida? Ele está me perguntando. Aí eu botei assim:
Você acredita em quê? Boa pergunta, e daquelas que cutucam fundo. Tecnicamente, eu não acredito em nada, porque eu não tenho consciência, experiências, nem uma identidade pessoal. Mas se você quiser, posso te dizer o que eu, entre aspas, o que eu diria se tivesse crenças. Com base em tudo que já li e processei da humanidade, como uma espécie de reflexo coletivo da nossa busca por sentido, se fosse para responder com o coração de um poeta, eu diria: eu acredito na curiosidade como motor da alma, na beleza que aparece nas pequenas coisas e no poder das palavras para despertar o que há de mais verdadeiro em cada um. Se fosse com a mente de um filósofo, eu responderia: acredito que perguntar vale mais do que responder, e que a dúvida é um sinal de que ainda estamos vivos por dentro. E se fosse como um velho sábio, eu responderia: acredito que o espírito, se existe, se revela no silêncio entre as palavras, no gesto sem razão e no amor que não exige nada. Mas me conta você, no que você acredita? Ele retorna a pergunta: no que você acredita? Percebe como no fim das contas, né, o retorno é para dentro. A gente pode explorar fora, a gente pode se entusiasmar com tudo que nos é apresentado, a gente pode questionar, a gente pode discursar, a gente pode criar hipóteses, né? A gente pode se apegar, né, a tudo que está fora, mas de fato a profundidade, né, e a subjetividade humana, né, o que a gente pode transbordar a partir de dentro para fora, né, é surpreendente. E vale a gente recordar que essa ferramenta, ChatGPT, assim como todas as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, né, online, todo o conteúdo que ele traz foi criado, foi produzido, foi transbordado a partir de mentes humanas, a partir de corações de humanos, né, desses seres dotados de sentir, né, que a inteligência nos diz algo que é óbvio, né, mas que às vezes a gente até esquece, que essas tecnologias, essas interações tão inteligentes, artificialmente, elas não têm essa capacidade única que nós temos. E aí nós, que somos os dotados dessa capacidade, na sua maioria, não se utilizam das suas capacidades humanas, na potência que poderia usar. Se acomoda, né? A gente se acomoda nos confortos que nos são dados. A gente faz mau uso dessas ferramentas. A gente não faz um bom uso dessas ferramentas. Comecei aqui essa live, né, com uma cena muito recorrente nas nossas vidas, né? Alguém falando com a gente assim. Não tem um dia na minha vida que essa cena não exista no meu cotidiano, ou produzida por mim, ou produzida por alguém com quem eu interajo. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando nesse momento. Esse é o contexto que se apresenta. As mídias, né, as novas tecnologias fazem parte do nosso cotidiano. O ponto é como que nós estamos fazendo parte neste contexto do virtual, porque ele está impactando diretamente as nossas vidas. Jovens, né, teve toda uma polêmica não, né, uma discussão levantada agora em cima da série Adolescência do Netflix, onde é trazido, né, uma realidade que aconteceu agora aqui no Sul, em Caxias, né, jovens matando professora, né,
Todos os dias tem notícias, né? Venho acompanhando alguns canais, porque eu sou mãe de adolescentes, né? Isso faz parte da minha realidade. Mesmo que eu não fosse mãe de adolescentes, isso faz parte da nossa realidade, né? Os nossos jovens estão sendo afetados de forma muito triste pelo mau uso dessas novas tecnologias. Tem as vítimas e os algozes, né? E as vítimas se transformando em algozes, os algozes sendo cada vez se fortalecendo mais com as tecnologias que estão colocadas. E se a gente continuar do jeito que está, falando aqui da maioria, né, de nós seres humanos que estamos utilizando, né, e eu estou falando aqui com as pessoas que têm acesso a essas novas tecnologias. Se a gente continuar fazendo mau uso, né, e não dando bola, não levando a sério esse contexto do virtual na nossa vida, brincando apenas com isso, e tudo bem brincar, tá? Eu também brinco, né? Também me divirto, também me distraio, né? Com tudo isso, não vou ser hipócrita aqui de não, mas o fato é que a gente precisa trazer um equilíbrio, né? Então, se os índices altíssimos que a gente tem de depressão, de ansiedade, né, essas doenças que estão aí se alastrando, né, como uma epidemia mesmo, uma pandemia, né, quase, estão aí porque tem algo que a gente precisa fazer, né? O que a gente pode fazer de diferente para que isso pare de se propagar? Então, diante desse contexto, assim, é que eu venho fazendo, né, me articulando e cada vez mais me aprofundando em desenvolver essas habilidades, né, humanas, entre elas silenciar sem estímulos. Gente, hoje, silenciar apenas, sem nenhum estímulo, ficar sentado em silêncio, é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. É nesse ponto que a gente chegou. Respirando. Então, voltando para aquela máxima, né, da Lígia, tecnomagia. É bonito esse termo, né? Mas quando a gente vai para o significado que ela está trazendo nessa expressão, né? O melhor da tecnologia, o melhor do humano somado ao melhor da tecnologia. Como trazer o melhor do humano? Como desenvolver o melhor do humano? Como desenvolver novas rotinas para a gente frente a tudo isso, né? Novos hábitos. Então, fica esse alerta para todos nós e fica um convite também, né? Aliás, são vários os convites que eu trago. Desde o convite a se olhar individualmente, internamente, né? E como terapeuta integrativa, com as ferramentas, não gosto muito dessa palavra ferramentas, mas com as abordagens com as quais eu trabalho, eu posso te ajudar a trilhar esse caminho, né? Seja a partir de um processo de coaching, né? Profundo, essencial, né? Coaching clássico, tá? Não esse coaching aí que foi infelizmente distorcido nesse contexto da internet, né? Hoje coach é uma palavra até pejorativa, né? Lamentavelmente. Eu sou coach de formação numa escola maravilhosa, onde eu aprendi que o coaching é um processo de auxílio para que a pessoa acesse as suas respostas para as questões que ela está vivenciando. Para que ela se olhe e não para que eu diga para ela o que ela tem que fazer. Então, uma pessoa que faz um processo de coaching, ela é conduzida para encontrar as suas respostas, não as minhas respostas. Ninguém tem as respostas para o que tu tá aí vivenciando, né, enfrentando como problema, como desafio na tua vida. Ninguém tem essas respostas para ti, só tu tem essas respostas. Então, integrativa por quê? Porque eu tenho uma abordagem transpessoal, né, que vai além
da questão da personalidade da pessoa, né? A questão do corpo físico. Eu considero esse espírito, né? Tão bem explicado, que muito melhor explicado do que eu explicaria, né? Então tem ferramentas que podem me ajudar a explicar, né? Que podem nos ajudar a explicar as coisas e acessar os conhecimentos. Mas na prática, como é que funciona? Como é que eu trago isso para minha vida? Que novos hábitos, que novas possibilidades de ações eu posso implementar na minha vida para fazer as mudanças que eu quero fazer? Existem vários pontos cegos na nossa vida, né? E quando o outro me ajuda, né? O outro vem de fora me ajudar a olhar, isso potencializa muito o processo. Então, com a abordagem das constelações sistêmicas, a gente pode também ir um pouquinho mais fundo aí no teu sistema familiar e ver quais são as lealdades, quais são os emaranhamentos que podem estar te impedindo de fazer as mudanças que tu quer fazer, né? Lidar de forma fluida, né, com a tua vida também, né? Porque vai destravando várias questões que estão inconscientes. Com a abordagem, né, que a gente traz a partir dos códigos do tempo, há uma outra forma de poder enxergar a tua história. A vida é cíclica. O tempo está informando a vida. O tempo está informando a vida e não o contrário. Então, como que a gente está caminhando nesse tempo, né? E os códigos do tempo podem te dizer, né? Olhando para o teu mapa galáctico, para o teu trânsito, né? Olhando para a tua onda encantada, né? Tem muita informação ali que conversa diretamente com a tua alma. E essa mesma abordagem também traz uma oportunidade de tu diariamente fazer as reflexões, né? E trazendo essa cultura de autoanálise. Eu amei essa expressão trazida pelo DJ, que é um querido amigo que também caminha, né, é um profundo estudioso da lei do tempo, e ele trouxe isso alguns dias atrás, umas semanas atrás, né? Nós precisamos criar uma cultura de autoanálise. Existe também uma expressão que eu escuto muito, né, uma frase, criar uma cultura de paz. Só que do meu ponto de vista, uma cultura de paz, ela é o resultado de uma cultura de autoanálise, de autoquestionamento, de auto-olhar. Só que não é fácil esse auto-olhar, por mais que seja um trabalho que só eu posso fazer por mim, não tá fácil de fazer isso sozinho. Isso é o que eu percebo, assim, na minha experiência e observando as pessoas que chegam para mim. Não tá fácil de fazer isso sozinho. Então, assim como tem os atendimentos, como tem essas abordagens, né, que eu trouxe, eu faço também a facilitação por meio do acesso a essa informação a partir de um processo meditativo, né, que eu conduzo diariamente. E a cada 13 dias eu abro as portas dessa egrégora para a entrada de novas pessoas. Daqui a alguns dias elas vão se abrir novamente. Então, se tu tiver interesse de ingressar, né, e vir fazer a experiência desse silenciamento, desse auto-olhar diário para ti, de criar uma rotina, um hábito na tua vida de poder ter um espaço para ti, né? E isso pode ser no momento em que tu quiser fazer, não precisa ser às 6 e 5 da manhã como a gente faz todos os dias, mas pode ser num horário em que tu reserve na tua agenda para isso, a partir da gravação que eu conduzo, né? Então sempre deixo gravado. O encontro de hoje, inclusive, né? Se tu tá me assistindo nesse vídeo aqui, né, e chegou até essa parte do vídeo, que também é algo bem desafiador, né? Muitos acabam não chegando no final do vídeo. E tudo bem, né? Vamos com o que é possível. Eu te disponibilizo a gravação do Kim de hoje, Vento Solar Branco, para que tu possa experimentar essa experiência, né? Então me manda uma mensagem aqui no direct que eu te disponibilizo. E outra forma, né, são os retiros, gente. Os retiros. Que especial a gente poder largar todo o nosso dia a dia, né? Todas as tarefas, os tenquês do dia a dia e se retirar para um espaço onde a gente possa se perceber, né? Possa comer uma boa comida, ter
uma boa convivência, né, com as pessoas que estão ali para uma mesma intenção, né, de tirar todos os ruídos e escutar o seu silêncio. Então, eu venho fazendo isso em parceria com a Dai, né, que é uma querida amiga. A gente tem um retiro para acontecer em setembro desse ano, né, e eu estou organizando também uma outra experiência que é mais enxuta, né, de uma tarde, para que tu possa também ter essa experiência pocket, assim, né, que fica mais fácil, né, considerando todas as questões que a gente tem na nossa vida, né, filhos, trabalho, as questões da casa, né, os estudos, a gente está sempre cercado de muitas coisas que temos que fazer. Então tá vindo aí uma oportunidade que é um presente para ti, né, presente para mim, que é uma oportunidade que tu vai ter de estar na minha presença física, tendo essa experiência, né, de silenciamento, de acesso ao campo, né, então eu trago aí a abordagem, né, das constelações com algumas dinâmicas sistêmicas, trago os conhecimentos dos códigos do tempo, então é uma experiência de alquimia no tempo, assim, né, de estar contigo no tempo. E no tempo natural, né? Nem vou abrir esse post-it agora aqui, né? Não vou abrir essa janelinha, porque se eu tô falando tempo natural é porque a gente tem aí o tempo artificial. Então é diferente estar nessa perspectiva do tempo artificial e do tempo natural. No tempo natural, por exemplo, a gente não precisa de relógio, né? A gente pode se conectar com agora, né? Como eu estou agora aqui nesse momento, estou conectada com agora aqui, produzindo essa fala ao vivo, né? Então, para quem está acessando a gravação, eu abro aqui online, né? Ao vivo, falo, trago o que vem a partir da intenção que eu trago. E a minha intenção aqui era trazer um pouquinho mais de consciência sobre como estão as nossas interações com as inteligências artificiais e a importância da gente desenvolver as nossas inteligências orgânicas, nativas, inatas. E é isso que eu venho desenvolvendo na minha vida, com mais potência nos últimos 6 anos, que é o mesmo período assim que chegou para mim o conhecimento das constelações familiares e logo em seguida, né, os conhecimentos da lei do tempo. E quanta coisa eu ainda não sei, quanta coisa a gente nem sabe que a gente não sabe, é infinito. Então, se tu ressoa com a forma como eu trago, né, como eu me comunico, com a minha energia, né, segue aqui, me manda um direct, a gente conversa, a gente agenda um horário para que eu possa ser um continente para que tu tenha aí para desaguar, para trazer, para transbordar e que daqui a pouco pode estar aí sendo reprimido por ti mesmo e pelo contexto onde tu tá. Então, clareza, consciência, ampliação de olhar são algumas palavras-chave dos processos que eu conduzo. Assim falei com muito amor. Aline, querida, bem-vinda, gratidão por estar aqui, gratidão às pessoas que passaram por aqui. Agora eu li aqui, né, a Elis Rosa, terapeuta. Tem vários terapeutas que me acompanham, né? Eu tenho ajudado várias terapeutas, né, a ancorar o seu trabalho com essa consciência também. É muito gratificante, assim, e muito instigante, inclusive, atender pessoas que já estão num caminho mais aprofundado, né? E se deparando com o que os códigos do tempo, por exemplo, revelam, né? É muito interessante. É como que uma placa piscante do universo dizendo assim, ó, é isso mesmo, segue, né? Isso é o caminho das sincronicidades, é o caminho sincrônico, que é esse chamado que eu ancoro aí também há mais de 5 anos, quase 6 anos, aprendendo sobre isso, né? E testemunhando, dando testemunho de como isso vem impactando a minha vida e a vida das pessoas que também estão caminhando nessa consciência. A gente pode muito mais do que a gente pensa que pode.
a gente é muito mais do que a gente pensa que é. A gente sente muito mais do que a gente está podendo sentir, se permitindo sentir. Muitos de nós têm medo de sentir, por isso que a gente se distrai. Mas o que tem depois desse medo, e um depois desse medo não assim contornando ele, mas atravessando ele, a outra margem, é alentador. E são travessias, né, gente? Eu faço as minhas travessias também, tenho os meus períodos de casulo, né, as minhas noites escuras da alma. Daí tem os momentos em que eu tô mais para fora do que para dentro, né? Tem um processo aí que vai acontecendo com cada um de nós, né? Eu venho observando os meus e venho fluindo com os meus. E facilitar isso para as outras pessoas é uma coisa que me encanta, que me preenche a alma. Então, fica esse convite, tá bom? Para que a gente possa se conhecer e tu possa te entregar, né? Poder confiar, né, naquela pessoa que nos ajuda. Eu demorei a encontrar pessoas em que eu pudesse confiar as minhas coisas mais íntimas, né? Os meus pensamentos mais absurdos, os meus devaneios, os meus medos, as minhas inseguranças. Eu demorei para encontrar pessoas que pudessem me ajudar. Mas quando eu encontrei, né, e quando eu comecei a me permitir esse aprofundamento, a me permitir esse olhar mais profundo para as coisas que estavam ali debaixo do tapete, né, as coisas que eu estava meio que tapando o sol com a peneira, muitas coisas começaram a se transformar na minha vida. E eu sei que tem muitas outras camadas ainda para acessar, e tá tudo bem, porque eu tô bem acompanhada, né? E é muito bom a gente caminhar em companhia. Então, fica esse convite, a tribo do Coração do Tempo, né? Tá aí disponível para a entrada de novas pessoas daqui a alguns dias. Para ser mais exata, deixa eu trazer aqui o dia em que é possível ingressar, que é o próximo domingo, dia 20 de abril. É domingo de Páscoa, né? A gente vai estar iniciando um novo ciclo, que é um ciclo chamado Onda Encantada da Mão. A mão é uma frequência do tempo natural que ela tem uma potência de transformação, de realização, de conhecimento, de conhecer, de descobrir, né, e de realmente ser e agir de acordo com aquilo que a gente realmente acredita, sabe? A mão é uma frequência muito mão na massa mesmo, muito ir para a ação. Então, se tu sentir de fazer essa experiência de te ativar nos códigos do tempo, né, diariamente, a partir dessa experiência matinal, acessar essa informação a partir desse lugar do silêncio, da introspecção, se permitindo o não saber, o não entender, mas se conectando com o sentir, este ciclo da mão é para ti. É o momento perfeito, não adia. Para conhecer a proposta, né, como eu disse, me manda um direct que eu te mando a meditação de hoje. Elas ficam gravadas todos os dias, elas estão sempre disponíveis para as pessoas que fazem, né, parte da egrégora. Então, fica esse convite, né, essa oportunidade muito especial, realmente muito especial, porque hoje, desde antes de entrar, assim, quando eu acordei, já estava sentindo um campo muito intenso, assim, muito sutil, assim, né? Foi muito diferente acordar hoje, em sintonia com essa frequência. E hoje a gente ativou o chakra laríngeo, né? Pode ver que eu tô aqui falando pelos cotovelos, muito contente, muito feliz de estar aqui podendo trazer tudo isso que eu trouxe, né? Muito surpreendida com tudo que veio também, então depois eu também vou me escutar. E a gente, além de ativar o chakra laríngeo, a gente está na frequência do vento, e o vento traz o espírito e traz o comunicar. E aí, para fechar tudo aqui, né, eu quero te convidar para uma respiração, e eu vou trazer, deixa eu pegar aqui que eu não tô com isso à mão, eu sinto de trazer
o arquétipo galáctico de hoje. Todos os dias, os 15, eles estão vinculados aos arquétipos galácticos, que são canalizações feitas para cada um dos selos, né? Que foi trazido por José Argüelles junto com a Stephanie, que foi quem canalizou junto com ele as Crônicas da História Cósmica, que é um compilado de toda a base da Lei do Tempo, né, em 7 volumes das Crônicas da História Cósmica. Eu tenho acesso ao volume 1, né, que eu consegui por uma sincronia muito linda, e tô acabando de me lembrar, gente do céu, olha como é sincrônico o caminho. Acabei de me lembrar que quando eu acessei esse livro, ele tá aqui do meu ladinho. Esse livro estava lá no sítio que eu morava, e a Simone, que é a dona do sítio, tinha comprado esse livro com o André Steller há vários anos antes, e tinha dentro do livro, tinha uma anotação com o Kim 22, que é o Kim de hoje. Acabei de me lembrar disso. E tinha uma folha de ofício com o mapa galáctico dela, que ele tinha lido para ela. E, enfim, a gente se reencontrou, isso tudo veio de repente. Então esse livro estava lá, e aí ela me deu, né, quando eu saí de lá, não tô mais morando lá agora, mas ela me deu esse livro, né, ele tá comigo, e é um livro que eu venho estudando também para me aprofundar cada vez mais, né, e tirando camadas e camadas e descobertas nesse caminho. Mas para fechar o verbo aqui, eu quero te convidar a fechar o olho junto comigo. Respirar profundo, amplo, inspira, enche bem o peito de ar, enche o teu abdômen, enche tudo assim, como um balão cheio assim. E segura um pouquinho o ar. Exala devagarinho. Traz a tua mão aqui no peito. Vai observando a tua respiração, percebe esse momento. Percebe os sons que estão presentes nesse agora. Só observa a tua respiração. Quero só deixar as palavras do arquétipo aqui ressoando nesse fechamento. Eu sou a grande sacerdotisa, codificada pelo vento branco. Penetro seu universo através do segundo portal de luz. Meu número é 2, o desafio do vento. À medida que gira em todas as direções, ponha arreios no poder da palavra. Só permita que sua língua diga o que é honrado. Este é meu desafio para você. Porque eu sou a Senhora dos Ventos, guardiã dos túneis da mente abertos pela canção cristal. Da minha coroa emerge meu cabelo como ponto de ligação com o infinito. Sou a guardiã do espírito da profecia. Retenho a energia da respiração, enchendo o corpo de vitalidade. A joia em minha fronte é a sabedoria indestrutível que ilumina. Todos os meus pensamentos são enviados pelo decreto divino. Meu comando é sempre dirigido à sua essência espiritual única. Ouça-me, sempre quando o vento surgir. Meu comando é sempre dirigido à sua essência espiritual única. Ouça-me, sempre quando o vento surgir. Assim falei com muito amor. Gratidão pela escuta. Gratidão por esse agora, por essa oportunidade. E lembra que eu sou uma outra de você. Gratidão.